Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mente Esportiva. Já estou aqui com meus amigos Tiago Ferraz e Emerson Soares. Especial Copa do Mundo, Mente Esportiva. Vamos falar muito sobre seleção brasileira, muito sobre o próximo jogo do Brasil, Brasil-Escócia. Amanhã, jogo decisivo para o Brasil. E a nossa expectativa é grande para saber se o Brasil vai continuar levando esse futebol que não encanta ninguém, que não dá esperança para ninguém, ou nós vamos ver uma bela apresentação da seleção brasileira que vai retomar as esperanças. Eu estou aqui mais uma vez com a minha esperança está lá em cima, vocês sabem disso, né? Visto aqui a camisa verde e amarela, e hoje eu fui o único que não veio do verde e amarelo. Nos primeiros episódios estava aqui com a camisa do Brasil, aí hoje que eu não venho, eles decidem vir de amarelo. Mas pronto, é isso, a gente combina algumas coisas, outras não, e sai assim de forma inusitada. Meus queridos amigos, Emerson e Thiago, mais um episódio do Mente Esportiva. Eu já quero passar a bola para o Tiagão, fazendo uma pergunta que já começa a permear aí na mídia sobre a presença ou não do Neymar no próximo jogo da seleção brasileira. E o que eu queria saber, Tiagão, é se a presença do Neymar, a participação, é indispensável hoje para a seleção, visto o que foram os dois primeiros jogos. Se dá para ter esperança de que o Neymar pode ser aquele toque de qualidade que a seleção brasileira precisa. Bem-vindo, Tiago, a mais um episódio. Olá, olá, olá. Olá a todos. Dizer antes de qualquer coisa que a Copa está maravilhosa, ótimos jogos. A gente não pode só se resumir ao Brasil, a Copa tá linda, tá linda. Mas eu confesso que até uma expectativa que, não, agora com tantas seleções o nível técnico vai cair, não caiu. Pode botar mais, tá bom. Queimei a língua, eu achei que ia cair, não caiu, não caiu. A gente teve um 7-1, pô. Jogo bom, jogo bom, jogo bom. Cara, sobre Neymar, aquele ditado não muda, né? Time que ganha não se mexe. Mas esse time não tá ganhando bem. Então não se mexe. Neymar se torna essencial. Mais uma coisa que eu tô apagando a língua. Não precisa de Neymar. Porque do jeito que tá, não tá bom. Vai que entra e dá certo. E ontem, nós tivemos ver o privilégio de ver Messi andando em campo. Messi anda. Messi não corre. Messi caminha no campo e acha os locais. Então, assim, do jeito que tá, não tá bom. Tenta ele. Não é mais o Neymar, o salvador da pátria, que vai resolver o problema. O time não tá encaixado, não tá dando certo, não tá fluindo. Perdemos Rafinha, provavelmente. Tem uma vaga. Vamos testar. Não, não a Neymarzete fanática, aquele cara que acha que ele é melhor que o Messi, que vai fazer 1000 gols, e nem aquele anti-Neymar que acha que ele não vai dar em nada. Eu acho que o Neymar ele não é essencial. Eu acho que o Neymar ele é uma tentativa de mudar, de dar outro efeito. Nem que seja para puxar um zagueiro para o lado dele, para ele achar um passe, para bater um pênalti. Acho que Neymar é importante, ele vai ser importante. E Emerson, mais uma vez bem-vindo ao Mente Esportiva. Falar sobre o Neymar é falar também sobre mudança tática dentro de campo. É um perfil diferente do que nós temos ali, né? Enquanto jogadores. O Neymar, ele hoje cadencia mais o jogo por não ter mais Sim, velocidade sim. que tinha antes. Então ele consegue achar aquele passe inesperado, ele consegue ter um dinamismo maior, né, numa jogada. Mas não é mais, como o Thiago falou, não é mais o mesmo jogador, que gera em nós a mesma esperança que tínhamos no passado. Porém, pode ser esse toque de qualidade que nós estamos precisando, né, Emerson? Exatamente. E aí, Rafa, só para começar pontuando o seguinte: primeiro hoje sim eu estou de camisa da seleção. Ah, Ah, tá tô com a camuflado. camisa da minha seleção, sim, né? Camisa do ABC, né? É, Ô, Emerson, deixa eu só te interromper para dar um toque aí pro Thiago. Ah, eu não sei se é a tua conexão, Tiagão, mas estava dando um pequeno delay. Tu percebeu sim, isso, sim. Emerson?
Tava dando um pequeno delay que não deu na semana passada, começou a dar aqui quando você tava falando. Então, enquanto o Emerson estiver falando, se você quiser ver se sua conexão tá ok, beleza? Vai Beleza? lá, Emerson. E aí eu vou voltar só um pontinho, Rafa, que é o seguinte: quando você disse, mas o Neymar é indispensável para a seleção, eu vou dizer o seguinte, Rafa, ele é importante para a seleção, dispensável, indispensável é outro ponto. E aí quando a gente fala de importância da seleção, eu vou remeter, porque a gente é um pouquinho mais velho, né? Mas o Ricardo Rocha era importante para a seleção de 94? Era Era importante? importante. Pela coesão, pela união que ele proporcionava ao grupo, pela figura do Ricardo Rocha. Hoje, Neymar, pela Liderança. liderança, sim, claro. Então, eu vejo hoje o Neymar muito mais com essa figura do que realmente como o atleta Neymar, que vai entrar no jogo e vai fazer um grande diferencial. Até porque a gente espera que pode ser que Neymar entre contra a Escócia, mas em um jogo de final de jogo, ele entra ali faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, ok? E aí a gente vai remeter ao seguinte: como é que vai estar o psicológico do Neymar? Lembre-se que a Escócia, desses três times, três seleções que a gente pegou, provavelmente é o que tem o jogo mais duro, né? Mais pesado. Os caras são fortes. Então, a probabilidade de Neymar só dar toque na bola, soltar a bola, se entrar, é muito alta. Eu imagino que ele não vai pegar a bola e dizer assim, vou driblar 3 e meter no gol. Imagino que ele não vai jogar dessa forma. Mas a importância da figura Neymar dentro dos 26, acredito sim que seja importante. Não indispensável, mas sim importante. E eu vejo também, de uma outra forma, que surpreendeu de forma positiva, que tem sido o futebol do Lucas Paquetá e do Bruno Guimarães. Penso que eles têm feito uma boa Copa do Mundo. Daquilo que dá para se esperar deles. Não são gênios, não dá para criar uma expectativa de grandes jogadas vindo dos dois, mas dentro da realidade do que se pode ver no meio campo da seleção brasileira, eles têm destoado. O Lucas Paquetá buscando muito o jogo, o Bruno Guimarães também, talvez até cobrindo muito da ineficácia do Casemiro pela condição física, o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá fazendo uma boa Copa do Mundo. Ah, Rafa, mas quando for pegar grandes seleções, será que eles vão conseguir desempenhar o básico, que é o que eles têm feito? Não sei. Eles vão encontrar marcações mais fortes, vão encontrar jogadores com maior qualidade ali no meio campo. E aí é quando eu vejo que o Neymar, que poderia ser esse homem cérebro ali no meio campo, e eu estou falando de uma forma mais próxima da área, mas que pudesse distribuir melhor o jogo com uma maior qualidade, primeiro, ele não vai ter muito espaço para isso, porque a Concordo, marcação vai ser sim. mais forte. Escócia. E se colocar ele numa posição mais próxima da área ou dentro da área, talvez ele não consiga, pela questão física mesmo. Espaço que ele tem muitas vezes no Santos para carregar um pouco a bola e distribuir o jogo e aparecer lá no ataque, fazer um ou outro brilhareco ali de um gol, de um escanteio, de uma bola parada, a gente talvez não encontre isso. Mas tem um outro lado, que é o Neymar ainda é melhor do que os que estão lá. Eu ainda vejo o Neymar com melhor qualidade do que o próprio Bruno Guimarães, do que o Matheus Cunha, sendo que fisicamente a gente não consegue mais esperar o mesmo Sim, jogador. concordo. E ele não tem conseguido render tanto nem no Santos e muito menos na seleção brasileira porque não vinha sendo Uhum. convocado. E aí fica numa utopia de que será que vai dar certo? Será que o Neymar vem ali de lesão conseguir realizar algum tipo de mudança na seleção brasileira? É o que a gente espera. Por quê? Porque há uma carência muito forte hoje. Talvez se a seleção estivesse jogando bem, a gente nem lembrasse do Neymar. A gente dissesse assim, deixa ele no banco, preserva o Neymar. Vamos continuar com esse time aqui. Mas entra o Ryan, não entra e não
não, tudo bem, é um menino de 19 anos, mas não entrou com aquela coisa, a vaga é minha. Se o Rafinha sair, ele não vai ter dúvidas, é comigo. O Luiz Henrique também, quando entrou, não gerou também essa confiança. Quem entrou e gerou uma confiança foi o Gabriel, o Martinelli, Sim, né? Gabriel Martinelli, Martinelli, o nome aham. dele? O Martinelli. O Martinelli, quando entrou, ele falou aqui, eu vou entrar e vou mostrar serviço, e mostrou serviço. Então, de todos que entraram ali no ataque, só ele, na minha opinião, entraram bem. Os demais não. Nem o Endrick, infelizmente, que criou-se muita expectativa, entrou tão bem assim. Teve aquela jogada ali por muito pouco, né? Não consegue fazer o gol, porque milímetros, centímetros ali, estava impedido. Mas o Endrick gerou muita expectativa e acho até, como a gente já comentou aqui em outros momentos, que o Endrick é meio que colocado de lado assim dentro dessa seleção, até mesmo pelo grupo. Tanto que, não sei se vocês perceberam isso, o gol que o Endrick fez, que estava impedido, ele comemorou sozinho. Vocês perceberam Não. isso? O Neymar, o Endrick fez o gol, ele correu para comemorar. Ninguém foi comemorar com ele. E isso, para mim, revela alguma coisa. Não é possível. Ninguém sabia que tinha sido impedido ainda. Aí ele vai comemorar sozinho? Mas tá. Posso estar criando aqui uma narrativa que talvez nem exista. Mas, Tiagão, qual é a tua opinião com relação a isso? Até mesmo se o Ancelotti teria condições de modificar taticamente esse time por conta do Neymar. Já mudou o time, né? Ele já mudou o time. Se você vê do primeiro jogo pro segundo jogo, o Thiago não dá combate, pô. O Thiago não dá combate. A gente mudou para um centroavante que marca. Vinícius Júnior tá jogando mais solto. O meio-campo tá com uma pegada mais leve. Ele já mudou. Ele já mudou. O cara não vai ficar porque ele fez 2 gols, não. O cara vai ficar porque ele tromba. Ele corre, ele já faz. Então, Ancelotti já começou a mexer algumas coisinhas ali. O que preocupa das mexidas de Ancelotti é o material que ele tem. Ele tem muito mais do mesmo. Ele não tem peças diferentes. E talvez isso comprometa muito o processo. Ele não tem um diferencial assim. Ah, vou jogar agora com meias de criação. Tem um meia. Ah, vou jogar com 2 laterais porque eu tenho um lateral que é muito bom que vai fazer isso. Então, assim, ele também tem pouca coisa para mexer dentro dos 29 que ele convocou, né? Dentro dos que ele tem convocado, assim. E eu acredito que o que ele vai fazer agora cada vez mais é não levar gol. Não levar gol e Vinícius Júnior brilhar no talento individual dele. Acredito que essa seleção vai jogar para Vinícius Júnior e ele vai cada vez mais arrumar a defesa e se manter vivo nos jogos. E acho que não espero de Ancelotti grandes variações táticas. Eu espero de Ancelotti melhorar o setor defensivo e dar mais espaço para os jogadores de criatividade. O resto, não, não acho que não vai sair muita coisa, não. Eu queria compartilhar com vocês aqui algo que eu falei e acho que vale a pena a gente refletir. Até porque, uma vez ou outra, nós falamos sobre psicologia do esporte, grupo, e me parece que isso é muito evidente, sabe? O Endrick não parece ser um cara bem visto no grupo. E nós vamos ver esse lance aqui, vamos lá. O Endrick entra. E vai sair o gol do Endrick. Olha quantos foram atrás dele. Ele comemora sozinho. Os caras nem chegaram perto. Tiagão, tô maluco, Tiagão. O Emerson. Mas pra mim, isso ficou muito nítido. Se o Neymar faz um gol impedido ou não, acho que tava todo mundo lá, até quem tava no banco, pra comemorar. Então, assim, me parece um pouco evidente que o Endrick não é tão querido pelo grupo. Lá vai, ó.
O lógico seria o quê? Todo O mundo. grupo tem, pô. Todo grupo tem. Eu acho que faz parte. Todo mundo tem. Todo grupo tem. Todo grupo tem um cara que a galera não gosta. E tudo bem. O que tem que saber é o técnico saber dividir isso. E aí será Mas que, Tiagão, será que o Ancelotti, ele tá sabendo administrar isso? esse é o Aí ponto. é a grande questão, não? Que assim, que o garoto joga, isso É. aí a gente não tem dúvida. Mas que o que nos passa é que desde da convocação, até mesmo antes da convocação, até com a fala do Casemiro, que ele não é para agora, não sei, a impressão que me passa é que o grupo não abraçou ele, vamos dizer assim. Né? Existe o grupo e existe o Endrick. Mas parece que ele não faz parte, né? Vamos lembrar de matemática lá, como é? Não faz parte do grupo. Vocês não estão com essa impressão? Ah, e eu Ele é também. ovelha. Ele é o fora da rodinha. E o Endrick, ele tem uma característica que poucos jogadores têm, já veteranos, e ele na idade que. 17 anos, 18, o Endrick? Ele Ele 19, eu tem tem acho. 19. 19 anos. O Endrick tem uma personalidade muito forte. Se vocês perceberem como o Endrick reagiu quando perguntado se o Neymar, se ele gostaria que o Neymar tivesse ou não na convocação da seleção brasileira, gerou muita polêmica, porque ele foi sincero. Então o Endrick diz que o Neymar, se estiver bem, será muito bem-vindo, mas o melhor para o Neymar seria se cuidar nesse momento, que ele tivesse próximo da família dele e tal. Aí disseram assim: o Endrick não fez o lobby pela presença do Neymar na seleção brasileira. E aí a gente vai vendo, né, que algumas atitudes do Endrick, inclusive para mim, o Endrick tem muito potencial para ser, inclusive, o capitão futuro da seleção brasileira, para ser aquele cara que pega a bola e decide, chama a responsabilidade. Porque ele foi assim por onde passou. E no Real Madrid não deram espaço para ele. Assim como teve dificuldade para ter espaço lá no Lyon também, sendo que não tem como. Ele pede passagem. O Endrick pede passagem. Mas, Rafael, você disse no primeiro programa que era Let's Dance, que era a última dança do Neymar. É a última dança desses veteranos, pô. Sim, sim, sim. Neymar tá. Então, entre que tá na última dança desses caras e ele não baba esses caras. Então, assim, Exatamente. azar o seu, Casimiro. Você não tá aqui na próxima. Rafinha, você não tá aqui na próxima. Exatamente. Então, assim, ele tem muito esse perfil. Endrick joga 3 Copas Ele... aí tranquilamente ainda. Então, Tranquilamente. eu acho que Rayan também. Acho que Rayan não tem tanta fome, talvez, pelo grupo tá tão fechado. Por saber que ele não vai ter espaço. E aí entra um ponto que foi importante o Rafinha sair desse time. Porque Rafinha é medalhão. E estava precisando de um choque de realidade ali para que um medalhão saísse de cena. Coisa que já aconteceu em outras Copas também. Por exemplo, em 94, quando o Raí joga mal e é colocado no banco e nunca mais entrou, foi um recado para o grupo. Aqui tem liderança, quem não tiver bem, vai para o Sim. banco. Sendo que eu não sei se o Ancelotti teria pulso suficiente para colocar o Rafinha no banco. Penso que Teria não. não. Mas ele estará sendo forçado a substituir o Rafinha por conta da lesão. E agora é um sinal para o grupo de que possibilidades vão surgir, de que vai ter que ter uma briga por posição ali. Não vai ter cadeira cativa. E principalmente se o Neymar começar a jogar, o Neymar não vai aguentar 90 minutos, uma prorrogação, não vai aguentar, vai ter que administrar muito bem o tempo de utilidade do Neymar em campo. Ele começa jogando, ele entra da metade para o final, o jogo tá duro, vale a pena colocar ou não vale a pena colocar o Neymar, segura a marcação, coloca um cara para. Enfim, são construções que vão tendo que ser analisadas a partir de cada jogo, mas a saída do Rafinha, independente se ele estava jogando bem ou não, essa era uma discussão muito forte, até porque o Rafinha foi o cara que mais correu no último jogo.
E só corre quem tá com vontade. O cara que não tá com vontade, ele vai dar um migué. Sendo que aí a gente pode entrar. Ah, ele correu errado. Toda bola que ele pegou, ele tomou decisões erradas. Mas ele tava afim de jogar. Posso até estar errado, Tiagão, mas um teu atleta, se numa avaliação do quanto ele se entregou dentro de quadra, tendo boas ou más decisões, o quanto ele se entrega também é levado em consideração. Cara, esse cara correu muito, ele tentou muito, Mas aí, mas as tentativas do Rafinha, talvez por uma questão psicológica, o Rafinha não esteja tomando as melhores pronto. Aí a gente decisões. vai entrar. Mas aí já a imprensa vai falar disso, né? Que ele tá quebrado, que ele tá falido e que ele quer ser vendido de qualquer forma pro Barcelona. Para a Arábia Pra Saudita, Arábia exatamente. Saudita. Então, assim, como é que tá Que a ele cabeça do faliu, Rafinha? Porque, faliu. assim, Rafa, ele vai Será que pegar. ele. Desculpa, Emerson. Antes, só uma ideia. Será que ele tá correndo pelo Brasil? Ou será que ele tá correndo para Para ser parecer, tipo, vendido. para ter visibilidade e para conseguir Mas um o contrato? que, o que saiu notícia agora, né, Tiagão, é que ele pediu para ser vendido para o time do Catar. Porque ele está. Foi até Vampeta que soltou essa notícia, né? Que ele está com um problema familiar e está com um problema financeiro também. Então, a cabeça do Rafinha não está na Copa do Mundo. Está em várias outras questões que não são a Copa do Mundo. E aí, ele está lesionado com a possibilidade de pegar 10 a 15 dias afastado. Existe uma grande possibilidade de o Rafinha não voltar mais para a Copa. Porque se entra alguém e joga o suficiente, joga bem, você acha que o Ancelotti vai barrar o Rafinha? Será que o Rafinha está com cabeça para voltar e tomar a titularidade do Brasil e ser o Rafinha do Barcelona? Então tem várias outras questões que é bom a gente debater, né? Porque geralmente a gente está vendo só o futebol. Mas tem vários outros fatores psicológicos que, para mim, estão interferindo no rendimento do atleta. E a gente trabalha exatamente com isso. Quando o Rafael falou do cara que mais correu por vontade, também não. Às vezes é aquele cara que sabe que vai ser negociado no final do ano e tá correndo para mostrar serviço. Ele pode estar correndo Para por ser desespero. vendido, sim, eu concordo com você. É. Então, assim, e não sei se isso vai dar um efeito positivo no grupo, porque a mudança de Rafinha pode soar para o grupo. O Ancelotti só tira quando machuca. Ele não mexe, não. Então, assim, não. E a gente tá girando e tem uma coisa. A gente tem um jogo muito duro amanhã. Porque o jogo significa Holanda ou Japão. E pegar a Holanda na 18ª não é muito bom, não, viu? A gente fica, não, porque os próximos jogos, engrenar. Esse jogo contra a Escócia pode determinar um duelo que não era para acontecer. Ou a gente acha que vai enfrentar a Holanda com favoritismo? Não, Tiagão, eu não sei se você está acompanhando assim o possível chaveamento, mas hoje Holanda ou Japão e passando seria Noruega ou França. Olha que maravilha! Isso se ficar em segundo. Se ficar em primeiro, em primeiro, pode ser que pegue Japão. Porque Holanda e Japão estão disputando ainda também, que é o primeiro do grupo. Tiagão caiu? Eu fico também me perguntando se hoje em dia os jogadores da seleção brasileira entendem o que significa uma Copa do Mundo. Vale a pena ganhar uma Copa do Mundo para esses caras? Porque tudo na vida, quando não tem uma concorrência, a gente não dá tanto valor. E esses jogadores, a maioria deles, não encontram uma grande concorrência para estar lá na seleção brasileira, inclusive. Porque
a régua hoje é mais baixa do que era há anos atrás, algumas gerações atrás. Onde, para disputar uma vaga na Copa do Mundo, você tinha que brigar ali com 3, 4, 5 caras de altíssimo nível por cada posição. Hoje isso não existe mais. Então chega-se uma Copa do Mundo com uma carreira estabilizada. Esses caras, por isso que eu acho até estranho que essa notícia de fato seja verdade, que o Rafinha está falido. Porque é muito dinheiro. Se eu não me engano, o Rafinha ganha 8 ou 9 milhões por mês. Então, assim, o que está acontecendo? É uma longa jornada, é uma carreira que não começou ontem. Então, o Rafinha tem aparentemente uma vida muito boa, mas não se tem mais a gana, o desejo de ganhar. Fazer sentido levar o Brasil a uma final de Copa do Mundo e ganhar uma Copa do Mundo. Por que que vai mudar na vida desses caras? Me pergunto. Talvez aqueles que não tenham um grande contrato, que possa ser o caso do Igor Thiago, do um grande contrato, que eu digo assim, se comparado a um nível, uma prateleira mais elevada no futebol, porque ele já tem grandes contratos, jogam em grandes clubes, recebem muito bem, mas talvez eles almejem ainda mais. Seja jogadores que estão ali no escalão abaixo, no futebol mundial. Mas eu me pergunto, sinceramente, se esses caras têm realmente a noção do que é uma Copa do Mundo e o brilho nos olhos para chegar mais longe, para ganhar, para trazer o Hexa para o Brasil. Talvez eles não tenham essa noção. Porque até o Penta, talvez ali, uma ou duas Copas depois, 2010, 2014, as coisas já se perderam totalmente. Sabe? Porque já veio uma outra geração. Foi uma reciclagem total ali, de 10 para 14. Então, será mesmo que estamos falando desses caras que não foram eles que ganharam os 5 títulos? Não foram eles. Nenhum deles estavam lá. Então, eles não têm a noção do que é isso. Era uma outra época. Muitos deles não tinham nem nascido ainda. Vou levantar uma bola polêmica. O Atlético Paranaense sonha em ser campeão brasileiro? O Atlético Paranaense não sonha em ser campeão brasileiro. Será que os nossos atletas não olham também? É Mbappé, é Messi, é Haaland, é só pitbull de briga. A gente não chegou nem numa semifinal. Talvez a nossa mentalidade da torcida não seja a mentalidade do grupo, pô. Porque é claro que ele vai falar pro repórter que ele sonha com o Hexa e que a estrela do Hexa vai brilhar, mas cada grupo tem a sua limitação. Eu não sei se eles. Aí eu, Porque essa vontade, essa aí eu pergunto o gana. seguinte, Arão. Mas. Você acha que o. Eu vou trazer, né? Porque a gente já discutiu sobre isso hoje. Mas você acha que o Neymar não tem essa gana ainda? Levando em consideração exatamente. Lembre-se que, como vocês mesmos mencionaram, né? Last Dance, Última Dança. E aí Mas existe um será que não é ele que comparativo, traz né? isso? É a última dança do Messi, é a última dança do Cristiano Ronaldo, é a última dança do Modric. Então, será que também o Neymar não quer dizer assim, vou encerrar minha carreira na seleção dando esse título para o Brasil? Eu vejo muito Mas o não olho será ainda que. brilhar do Neymar. Mas não é? Será que por isso que eles querem ele? Porque ele que fazem eles Sim, acreditarem nisso? Talvez eles não acreditem nisso, mas com o Neymar a gente acredita. Por isso a comoção por ele, por isso que o desejo dele, por isso essa liderança dele. Acho que a liderança dele é isso. Ele é o cara que faz as pessoas exatamente. Aí a acreditarem. gente volta para aquele ponto que eu comecei. Não é que ele é indispensável, mas ele é importante. Importantíssimo. Hoje você vê que ele é Importante. importantíssimo. Ele tem que estar no banco, batendo palmo, usando o bonezinho dele da CBF. Quando ele for jogar, ele não pode usar o boné. Hoje ele não vai, amanhã ele não usa o boné, não. Então ele pode estar lá. Quer ver um negócio? Brasil e Escócia, 1-1. Pênalti aos 90 Ele bate. minutos. É capaz de falar, Ele tira eu e bate. ele bate.
Tira Aham. eu e ele bate. Outra coisa, Neymar bate escanteio muito bem. Era uma das poucas coisas que ele fazia que prestava no Santos esse ano. Ele bate escanteio. Neymar bate escanteio. É uma coisa boba? Não, é uma coisa muito útil Sim. no futebol mundial. Então, assim, além da liderança técnica, pênalti, escanteio, liderança tática, que ele conhece. No gol da Escócia, do gol da Croácia, você vê ele brigando com os caras na última Copa. Não tem pra que descer. Então, assim, ele é importante sim, pô. E cada vez que passa, eu falo, não, a convocação dele pode até justificar se o menino lá da Inglaterra devia ter ficado. Mas então teria que ter tirado o outro. Porque ele é importante. Eu acredito que ele é o cara que faz o olho da galera brilhar. Essa galera não respeita o Ancelotti, parece. O Ancelotti acendeu o charuto no vestiário, mascar a goma, fazer o discurso, não brilha o olho, não. Talvez Neymar no vestiário falando, galera, vamos. E, Eu acho que e, e, uma, esse é o ponto. e uma outra coisa Acho que ele é o que cara. tem sido muito positiva é o Vinícius Júnior, né? Não sei se vocês concordam, mas o Vinícius tem chamado a responsabilidade. Ah, mas enfrentamos o Marrocos e o Haiti. No Marrocos ele errou muito, eu sei. Mas, cara, o Vinícius não tá se escondendo, velho. O Vinícius, ele tem até aí, depois estavam até comentando aí sobre os números do Vinícius em Copa do Mundo. Ele faz ciclos, eu acho que é o segundo ciclo do Vinícius Júnior, muito mal, né? Ele mal aparece nos jogos ali de eliminatória, Uhum. amistosos. O Vinícius parece que não se destaca nesses momentos. Mas se fizermos um recorte das Copas do Mundo, me parece que o Vinícius ele consegue entregar. E ele tem chamado mais essa responsabilidade, principalmente talvez mais maduro, sabendo da importância dele para a equipe. Cara, o Vinícius ele vem com uma grata surpresa assim, até mesmo como liderança. A gente viu o Vinícius ali contra o Marrocos, chamando a torcida e voltando para marcar, tentando. Ele tenta muito, talvez por isso erre muito, né? Mas é isso, é o jogo dele. E ele tem feito um jogo muito parecido até com o que ele faz no Real Madrid. Aquela coisa da arrancada, aquela coisa de puxar para dentro e finalizar. Ele faz muito isso no Real Madrid. Eu não sei se vocês concordam, mas eu vejo como uma grata surpresa assim, o Vinícius Júnior nesses primeiros momentos assim que dá até aquela divisão de responsabilidade que o Neymar precisa. Ele não vai fazer tudo sozinho. Ele precisa de caras ali que estejam bem junto com ele. Mas a grande questão é essa, né, Rafa? A gente precisa de mais Vinícius Júnior e menos Igor Thiago, que pra mim no primeiro jogo apagou, sumiu. Tem um ou outro lance ali, mas pelo que a gente esperava do Igor Thiago, dos jogos que ele vinha fazendo no clube dele, a gente esperava muito mais. Então a gente tá precisando de mais Vinícius Júnior. Só que alguns jogadores fizeram questão em sumir. Casemiro é um deles, pra mim. É sério, vocês ficaram tristes quando o Rafinha Não? machucou? Rafinha não volta. Que bom, não volta não. Vou usar a coisa mais sagrada da terra, viu? Vou pegar a mamãe, pessoa leiga. O Rafinha não joga, mãe. Que bom. Não joga nada mesmo. Tô falando uma pessoa que não Fazendo acompanha, a não vê função, o nada. Martinelli jogou Tipo, muito melhor que ele. o que eu tô dizendo assim. Tô falando, o Vinícius Júnior precisa de ajuda porque os caras que estão lá, se você falar assim, hoje Casimiro não Que joga, que bom! bom. É. Ei, Alisson não vai poder ir pro gol. Tranquilo. Beleza. Tirando o Vinícius Júnior, tanto faz, tanto fez. E aí a gente vai Falta o voltar. protagonismo, né, Thiago? Claro que aí é o saudosismo, né? Mas em 2002, todo mundo tinha consciência que era banco, porque não tinha como jogar. 2002, todo mundo era um reserva assumido e tá bom. Essa aí, tipo assim, tanto faz, tanto fez. A gente não tem a identificação, acho que talvez por isso essa carência do Hendrick. A gente não tem jogador. Tiagão, qual o único jogador que você quer na próxima partida? Vinícius Júnior. O resto, tudo bem, pode mudar. Aham. É. Alisson não vai no gol. Tá bom. Casimiro não vai jogar. Bom, vamos mudar os dois laterais.
Não, deixa o Marquinhos. Marquinhos não erra, não. Marquinhos é bom. Tá bom, deixa o Tiagão, aí eu vou só acrescentar. O Douglas Santos entrou, fez o papel tático, jogou bem, calma, tranquilidade. O que todas as bolas dele. Ah, eu não vou dar aquele estouro e vou driblar todo mundo, mas eu vou dar o passe certo. Foi objetivo ele, foi assertivo. Feijão com arroz. Muito bem Exatamente. feito. É o feijão com arroz bem feito. Perfeito. Conquistou o coração. Você vê como que. Você vê como tá carente o Aham. coração, né? O simples bem feito. O simples bem feito. Exatamente. É melhor do que ter o Rafinha que tá correndo 20 quilômetros em campo e não fazendo nada. Eu só fico triste. Assim, a pergunta do Thiago é: alguém ficou triste que o Rafinha se lesionou? Não, ninguém ficou. A minha tristeza é por que teria que sair do time dessa forma? Poderia ter saído do time de outra forma, sabe? Uma conduta um pouco mais enérgica do Ancelotti, ali de dizer assim, cara, o cara não tá bem, vou sacar o cara aqui do time, vou mostrar que vai ser diferente daquilo que a gente já discutiu aqui hoje. Mas, gente, a gente olha o Forçadamente, Ancelotti de um uma jeito. substituição. Desculpa. Mas a gente olha o Ancelotti de um jeito errado, pô. A gente olha o Ancelotti como um técnico experiente que conhece o futebol. Eu olho o Ancelotti como um cara que tá indo pra primeira Copa do Mundo. Ele não sabe muito como acontecem as coisas. Ele é muito experiente em clube, mas ele é novo em Copa do Mundo, pô. E eu tenho outra pergunta para fazer para vocês. Esses 3 primeiros jogos já era nítido que seriam experiências, que ele ia fazer experiências, porque teoricamente seriam jogos mais fáceis. E eu tenho lá minhas dúvidas se ele está sabendo aproveitar esses 3 primeiros jogos. Eu tenho minhas dúvidas. Porque não me parece que os jogos, eles, eles são ali. Sim, a gente tem que fazer testes nos jogos, mas soa que está faltando treinamento, mais do que jogo. Que os caras chegam ali para executar coisas que eles não treinaram. E aí vira uma grande bagunça. Técnica, tática, tudo um time muito espaçado, um lampejo ali de individualidade que cada um vai ter. Porque eles têm. Não vamos negar que eles têm ali, tecnicamente, um ou outro consegue fazer alguma coisa. Mas o Mente Esportiva de hoje, a gente vai começar um bolão. Ou seja, eu vou querer saber aqui de vocês resultados para Brasil e Escócia. Vou começar por Emerson. Eu quero o seu palpite e a gente vai cobrar isso na próxima terça-feira. Aliás, se o Brasil passa, quando é o próximo Segunda. jogo? Tiagão, já vai vendo isso aí enquanto segunda? Segunda-feira, se Segunda. passar em primeiro 2 horas da tarde, se passar em segundo 9 horas da noite, se eu não me engano. Vamos pensar aqui, vamos deixar em aberto a possibilidade de um Mente Esportivo especial antes dessa segunda-feira, antes da gente ir para a próxima seja de final. Domingão. Domingão, vamos ver. Bolão, Emerson, Brasil e Escócia. Brasil e Escócia, 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. Thiago. 2-1. Brasil. Duro. Duro. Acaba 2-1 pro Brasil e a gente vai pra TV torcer pra Marrocos não golear. Mas a o grande Haiti. questão é essa, Tiagão. Vai ser. A grande questão. Porque assim, eu acho que vai ser um jogo duro, Thiago. Mas não pela qualidade técnica da Escócia. E sim pelo jogo duro, de porrada mesmo. Não, mas tem um detalhe. A Escócia ganhou de Isso, 1-0 do Haiti. E a Escócia perdeu de um gol de Marrocos. de Marrocos. Ela tá Isso. com saldo 0. Se ela for perder pro Brasil por um gol, ela pode se classificar como o melhor terceiro colocado entre, porque poucos terceiros colocados vão ter 3 pontos e um saldo pouco negativo. Então a Escócia não vai sair tomando um gol e a Escócia não vai sair tomando 2 gols.
E pode dar um bilhareco, aquele escanteio malandro, aquele contra-ataque. Então, assim, vai ser um jogo. O Brasil vai pegar a Escócia nas cordas. Ela vai ficar Aham, lá nas cordas falando, pode concordo, bater. concordo. E por isso que eu acho que eu não acredito um Não, placar também não elástico, porque acredito a não. Escócia Não não vai acredito trocar não. tiro. Então, eu acredito. 3-0 Brasil. Neymar, Parou pra Ó, mim, parou, Vinícius ó o jogo! Júnior desisto, para. e Matheus Cunha. 3-0 Brasil, jogo fácil, tranquilo. Brasil primeiro lugar, que vem a Holanda e que vem o Japão. Queridos amigos, obrigado. Mais uma participação do Mente Esportiva. Considerações finais e vamos encerrar. Tiagão, começa por você. Holanda e Brasil, Holanda é favorita. Emerson. Brasil e Japão, Brasil favorito. Brasil e quem vier, Brasil favorito. Até o próximo Mente Esportiva. Se cuidem. Tamo junto. Segue nosso canal. Também compartilha com os amigos. Mente Esportiva. Sábado ou domingo, edição especial. Acho que a gente vai ter que fazer esse Mente Esportiva antes da próxima fase. Se o Brasil classificar, não. O Brasil vai classificar, primeiro lugar, e venha quem vier. Forte abraço, meus queridos amigos. Valeu. Até logo.